Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. E para você enviar a sua mensagem, a sua participação, número do nosso WhatsApp já na sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E você aponta aqui, ó, para este QR Code. Se você apontar, já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas completa 224 anos nesta quarta-feira. Poder Legislativo surgiu na cidade antes mesmo do Executivo. Presidente da Câmara de Campinas e do Parlamento Metropolitano, o vereador Zé Carlos, participa do seminário Futuro de Viracopos, que debate a relicitação do aeroporto. E hoje é dia da última reunião ordinária do ano. Câmara vota prioridade para a faixa elevada para a travessia de pedestre e ampliação do prazo de benefício para regularização de imóvel. Gabriel, boa tarde, presidente, boa tarde ao pessoal do Link. A gente vai falar um pouquinho da repercussão dessa história importante da Câmara. Olha, desde 1797, o Legislativo tem um papel fundamental na cidade, mesmo antes de ser instituída a figura do prefeito. Por isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa importância, trazer um pouco da história também, né, Gabriel? Exatamente, então vamos começar já com o nosso presidente, com o vereador Zé Carlos, Mirna. Presidente, como é para o senhor hoje? Seja bem-vindo ao Câmara Notícia, dentro do Notícias do Legislativo. Ser hoje aí o presidente do Legislativo Campineiro e nessa data tão importante, e a gente lembra que a gente ainda está num contexto de pandemia e que a Câmara teve aí um papel fundamental em vários projetos aprovados nesse contexto aqui no município de Campinas. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel, telespectadores da TV Câmara. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês nesse dia em que a Câmara completa 224 anos. A gente sabe da importância do Legislativo, principalmente nesse ano e no ano passado, que vivemos uma pandemia, mas o importante papel que a Câmara desenvolveu, sendo protagonista na busca de recursos para amenizar um pouco o sofrimento de quem adquiriu essa doença tão terrível que afeta o nosso país. Presidente, esse ano de 2021 ele foi muito conturbado, né, por conta da pandemia que nós estamos citando. A gente lembra que no início do ano nós tivemos as reuniões extraordinárias, ainda de forma virtual. Foram feitas diversas reuniões para buscar mais leitos para a cidade de Campinas, mais vacinas, ida para Brasília, aqui no estado de São Paulo. Conta um pouco para a gente como é que é esse trabalho. Tem decisão que o presidente precisa tomar? Tem uma comissão? Você precisa conversar com muitas pessoas? Não, claro, a gente não faz nada sozinho. Não é porque eu sou o presidente do Legislativo que a gente vai fazer as coisas sozinho. Nós temos comissões dentro da casa que são importantes, é por isso que elas existem. A gente conversou muito com a Comissão de Saúde nesse momento de pandemia, a gente conversou com a Procuradoria, conversamos com nossos técnicos, por isso foi feito as reuniões extraordinárias naquele momento em que a pandemia estava num nível altíssimo, né? E nós fizemos reuniões, tanto no estado de São Paulo, através do Parlamento Metropolitano, que era uma reivindicação de todas as câmaras municipais, porque eles se socorrem da nossa cidade, que é a metrópole. Então, nós fomos em São Paulo, buscamos recursos através do secretário de Saúde, através do secretário de Desenvolvimento também, Marcos Vignoli, onde nós conseguimos mais leitos para a Unicamp, né, naquele momento que a Unicamp estava fechando os seus leitos, e também fomos em Brasília, onde nós conseguimos mais 40 leitos, além dos 50, mais 40 leitos para a Covid-19 no Ministério da Saúde. Então a Câmara fez uma coisa que nunca tinha sido feita, né? É ajudar o Executivo na busca de recursos para o enfrentamento dessa pandemia.
Bom, neste dia especial participa com a gente também o nosso repórter André Aranha, então seja bem-vindo também, boa tarde. E a gente quer um contexto histórico também, né? Saber aí como que o poder legislativo surgiu antes do executivo. Então, boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para a Mina, para o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, e parabéns, né, para a Câmara, 224 anos aí lutando pela democracia. Bom, bater um papo aqui com o Murilo, trabalha aqui na Câmara, é historiador, sabe tudo, estava conversando conosco, depois a gente vai inclusive conversar também com a Rose, que é coordenadora aqui da biblioteca. Tem muita coisa legal aqui, né, Murilo? Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Pois é, são 224 anos de documentação produzida e acumulada pela Câmara Municipal de Campinas, né? Muito material. Bom, qual é o documento, o livro mais antigo que tem por aqui, que a gente estava batendo um papo, inclusive? Sim. Mostra pra gente, por favor. Olha, o nosso documento mais antigo, ele é como se fosse a nossa certidão de nascimento aqui da Câmara. Rapaz do céu, esse aí quantos anos tem, Murilo? 224 anos? Então é bom nem folhear, né? 224 exatamente, anos. Exatamente. Que tem nesse livro? Conta pra gente. Olha, este ele é chamado Livro de Ereção da Vila de São Carlos. Vila de São Carlos é o nome que Campinas teve a partir da sua emancipação política em 1797. Né? Então ele tem registrada essa emancipação política, porque Campinas era submissa politicamente a Jundiaí, né? Em 1797 emancipou-se, e ele traz também, entre outros registros, o registro da primeira eleição da Câmara da Vila de São Carlos, né? Campinas vai passar a ter o nome Campinas apenas em 1842. Então, deste período de 1797 até 1842, a gente não fala Campinas, a gente fala Vila de São Carlos. Olha só. Pois é. E tem um outro livro também, Funções da Câmara no Império. Pois é, as funções da Câmara no Império, na verdade, nós temos registradas principalmente nos livros de atas da Câmara, mas também em uma série de outros livros de registro, porque as funções da Câmara no período do Império eram muito diferentes das funções atuais, porque a Câmara, ela tratava de todas as questões da administração local do município, né? Então ela não só produzia as normas, que naquele momento eram as posturas, mas ela também cuidava de questões mais mundanas, como destruição de formigueiros, construção de estradas, manutenção de pontes, regulamentação de comércio local, fiscalização, cobrança de impostos e até saúde pública. E a gente disse que naquele momento a gente não tinha uma diferença muito clara entre executivo e legislativo. Tudo que era administração local, a Câmara cuidava. Não havia então essa distinção, né? Exato, isso só ocorre após a proclamação da República no âmbito municipal. Inclusive a gente está vendo as imagens dos livros aqui, né? Que tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Agora o Gabriel até tocou no assunto, né? Que que não havia essa distinção, né, entre o legislativo e o executivo. Qual veio primeiro? Conta pra gente, pessoal que está em casa, que gosta desse assunto. Por favor, Murilo. O que nós podemos dizer é que a Câmara surgiu antes, mas a gente não pode dizer que a legislativo surgiu antes do executivo, né? A gente vai estar tratando de ideias. Isso, a gente vai estar tratando de ideias fora do lugar. Vendo como é importante o que a gente tem é que a Câmara cuidava de toda a administração local. Com a proclamação da República, a gente passa normas municipais, estaduais e nacionais, a partir das quais a gente começa a desenhar essa separação entre executivo e legislativo no âmbito municipal. Bom, já a gente vai voltar a bater um papo com o Murilo para falar sobre esse livro aqui, que também é super interessante, livro de casamentos acatólicos, né, Murilo? Exatamente. E depois a gente vai conversar com a Rose também. Tem muita coisa legal ainda para a gente falar aqui no Câmara Notícia, viu, Gabriel? Ô André, só a título de curiosidade, por que o Murilo tá de luva? É por causa de documento histórico, por isso que ele tem que utilizar? Conta pra gente aí, pergunta pro Murilo a utilização dessa luva e dos materiais. O André que tá diretamente da biblioteca aqui da Câmara Municipal. A gente estava inclusive conversando sobre isso, né, Murilo? Você tá de luva porque
Exato, porque esse material exige todo um cuidado de manuseio, né? A gente não pode manusear da maneira que quiser, a gente deve evitar entrar em contato com este material o máximo possível. Se possível, acessar através de digitalização, porque cada contato com um material dessa idade é um desgaste que ele vai sofrendo. E é um material único, né? É um material único até em termos estaduais e nacionais. São poucas câmaras que têm o material desse preservado. O seu zelo, a sua cautela, né, com o primeiro livro que tem aqui, que tem 224 anos. Até você deu uma folheada bem de leve para matar a nossa curiosidade. É um livro que eu, como historiador, manuseei muito poucas vezes até. Dá até medo, né? Exato, a gente manuseia apenas também, o necessário. 224 anos o livro. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de voltar com o Gabriel. O pessoal que tem o interesse de vir aqui na Câmara visitar a biblioteca, como é que faz? Olha, todo cidadão pode consultar esse acervo. Nós pedimos apenas para agendar um horário, entrar em contato com a gente por telefone, por e-mail aqui na Câmara, mas basta agendar um horário, nos fornecer o assunto da pesquisa que nós atendemos todo e qualquer cidadão. Tá certo, então, André Aranha, as curiosidades, né? Material riquíssimo aqui da Biblioteca da Câmara Municipal. Mina Abreu tem mais um questionamento para o presidente. Presidente, a gente viu aí é importante papel da Câmara, né? Essa preservação histórica do Legislativo Campineiro, da história de Campinas, naquele momento em que a Câmara representava a administração municipal. E o senhor falou agora há pouco justamente do papel da Câmara, quando o senhor foi até o Estado, até o governo federal no quesito do que diz respeito aos leitos da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão do homem público, o vereador, esse papel que nesse momento hoje a gente tem, claro, a figura do prefeito, os poderes constituídos, mas que ele se torna aí também algo que é a respeito das demandas da população, não esperando apenas o executivo fazer algo que o munícipe precisa. Sem dúvida nenhuma, a importância da Câmara está demonstrado nesse livro, né, que o menino acabou de... O Murilo acabou de demonstrar qual era o papel da Câmara e qual é o papel da Câmara hoje. Você vê que não foge muito da responsabilidade que se tinha lá atrás. Eu li um pouco da história desses 224 anos da Câmara de Campinas. Claro que os presidentes, os vereadores, então, da época, tinham uma responsabilidade até maior, porque eles tinham que coletar, era a Câmara Municipal que coletava os impostos da cidade. Então, esse era um dos papéis. Também fazia casamento dos acatólicos, né, aqui na Câmara. Então, eu conheço um pouco da história da Câmara de Campinas, então eu acho importante o papel do vereador, que ele continua sendo o elo da população com o Executivo. Isso não mudou. Naquele momento, era a Câmara que fazia o protagonismo diferente do que é hoje. Mas é importante o papel do vereador. As pessoas só vão entender qual é a verdadeira função do vereador na hora que ela se elege vereador. Porque tem muitas coisas que a própria população nos questionam e nos pede que às vezes não é a função do vereador, entendeu? Mas eu acho importantíssimo esse acervo, esse cuidado que se tem com essa história da Câmara Municipal. E a gente aproveita, então, que o senhor está aqui falando um pouquinho desse papel do vereador e a preocupação do Legislativo. Nós vamos agora mostrar uma reportagem que foi feita ontem pela equipe da Mariana Meira, porque o presidente da Câmara participou ontem, juntamente lá com o prefeito e também com o representante do governo federal, ele que também é o presidente do Parlamento Metropolitano, de um seminário que discutiu o futuro de Viracopos. A gente se lembra que a licitação está prevista para o ano que vem. Acompanhe. O secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glansman, foi quem apresentou os detalhes sobre o novo modelo de licitação do aeroporto de Viracopos e sobre o leilão de concessão previsto para ocorrer em abril de 2022. O seminário, batizado de O Futuro de Viracopos, foi uma realização conjunta entre a Prefeitura de Campinas, o Conselho de Desenvolvimento da RMC e o Parlamento Metropolitano de Campinas, presidido pelo vereador Zé Carlos.
É uma reformulação completa, né, do edital de concessão. Nós temos hoje uma concessão que foi feita lá em 2011, 2012 e muita coisa evoluiu de lá para cá. O Brasil aprendeu a fazer concessão, então nós estamos trazendo toda essa inovação para os novos contratos de concessão. Existe um redimensionamento do sítio aeroportuário objeto da concessão, que foi objeto de discussão dessa reunião aqui, mas existem muitas melhorias também regulatórias e melhorias do contrato, de modo que a gente tem investimentos mais intuitivos, que o concessionário possa fazer por incentivos de mercado, por incentivos de demanda e não investimentos prescritivos, investimentos obrigatórios que de fato não trazem esse quesito do incentivo aí para o concessionário. Essa é uma das principais mudanças trazidas pela relicitação. O novo modelo será 100% privado, sem a participação da Infraero. Mas a que mais gerou discussão no seminário foi o redimensionamento do sítio aeroportuário que o plano propõe. Para a nova concessão do aeroporto, o governo federal reduziu o espaço de operação para 13 mil metros quadrados. Zé Carlos e demais parlamentares que estiveram presentes apelam pela manutenção dos 27 mil metros quadrados que faziam parte do plano da licitação original de 2011. Isso a gente perde em termos de economia, em termos de empregabilidade. A região metropolitana não pode se dar o luxo de deixar isso acontecer. Então essa mobilização é importante para que a gente consiga que faça a mesma que foi feita em 2011, a licitação que foi feita em 2011 para manter esse poder econômico e empregabilidade na nossa região. É necessário esse desenvolvimento, a nossa expectativa é que realmente aconteça. Nós esperamos isso a vida inteira, há 40, 50 anos, falou o aeroporto será. E o aeroporto agora, nesta oportunidade de relicitação, talvez traga no bojo a qualidade que nós sempre esperamos, só que ele precisa trazer também, dentro de todo esse desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, econômico, trazer dentro de tudo isso a dignidade humana. Ficou a posição praticamente unânime, tanto dos vereadores, prefeitos e também representantes do setor produtivo da região, da necessidade de manter o sítio aeroportuário em 27 quilômetros quadrados. Então essa foi a demanda que a região toda, o interior de São Paulo todo, levou para o secretário nacional de Aviação Civil. O secretário acolheu as demandas ouvidas na reunião e afirmou que irá levá-las ao Tribunal de Contas da União para a elaboração de novos estudos. Que ele passa por uma longa avaliação, né, uma profunda avaliação de todo o procedimento da concessão. Depois que o TCU nos der autorização, nós publicaremos o edital e faremos o leilão da concessão em meados do ano que vem, de 2022. Mesmo que não esteja inserido, mas deixa uma porta aberta para que se construa essa cidade aeroportuária, que vai ser de grandes investimentos para a nossa região. Isso é de extrema importância. Presidente, a gente viu aí o compromisso do secretário nacional de aviação, que vai levar a demanda para o TCU e posteriormente aí nessa edição. O trabalho termina aqui, ou qual é o papel do Legislativo em acompanhar se realmente nós vamos conseguir ter em Campinas aí a manutenção dos 27 quilômetros quadrados? Essa é a nossa expectativa. O trabalho não termina aqui, a gente vai ficar vigilante, vamos estar conversando. O Volney é muito receptivo, a gente tem feito reuniões online com ele, entendeu? Porque ele fica em Brasília, mas a vigilância continuará e vamos continuar as negociações, porque nós não podemos nos dar o luxo de perder a maior parte de investimento, de infraestrutura naquela região por conta de uma relicitação. Mas hoje qual seria, então, por exemplo, o maior impacto se diminuísse aquela área? O que aconteceria? Não, veja bem, se diminuir essa área de 27 quilômetros quadrados para 13 quilômetros quadrados, o que vai acontecer? Nós vamos perder investimento que seria em infraestrutura aeroportuária, né? Nós íamos perder 2 pistas de decolagem e aterrissagem. Nós iríamos perder a construção de hospitais ali naquela região, restaurante, entre tantos outros empreendimentos, porque nós temos uma das melhores
em termos de estética, cirurgias estéticas, é no Brasil que nós temos. E se ali construir tudo isso, a pessoa que vem da Europa para fazer essas estéticas, ela pode descer do aeroporto, ir para um hotel, ficar lá, ir no hospital, fazer essa cirurgia, pegar um avião novamente e voltar. Quer dizer, é toda uma infraestrutura que vai trazer para nós aqui aproximadamente 150 mil empregos. Então nós temos que estar vigilantes enquanto Câmara Municipal, que é o protagonismo que a gente falou. Nós não podemos ficar só olhando, só espiando e deixando que o Poder Executivo faça a tua parte. Nós também temos que estar junto. E foi isso que nós fizemos através do Parlamento. Nós tínhamos lá vários presidentes de câmaras municipais da região metropolitana que nos ajudaram, e que esse evento foi proposto pela Prefeitura Municipal, pelo Parlamento Metropolitano e pelo Conselho dos Prefeitos da região metropolitana. Já que o senhor está falando em Parlamento Metropolitano, para quem ainda não sabe, o presidente da Câmara Municipal de Campinas também é presidente da Associação do Parlamento Metropolitano, que reúne aí os presidentes das câmaras aí da RMC, Região Metropolitana de Campinas. O que isso significa na prática, presidente? Isso significa que nós temos na região metropolitana de Campinas o 4º PIB nacional e também 3.500.000 habitantes. É uma região que merece ser vista com um olhar diferente, né? Por conta dessa pujança em termos não só de crescimento, mas também da economia nacional. Então, a região metropolitana tem feito esse papel através não só dos parlamentares da região, porque nós temos outros parlamentares de outras regiões aqui do entorno da nossa metrópole, que também vêm, embora não fazendo parte da região metropolitana, mas que acompanha toda a nossa movimentação, todas as nossas reuniões, que são marcadas e agendadas todo mês. Então, é uma região que cresce, e nós temos que ter um cuidado especial com o desenvolvimento da nossa região, que é riquíssima, e nós não podemos perder isso. Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira, um programa especial, 224 anos da Câmara de Campinas, 12h24 agora. Já vou acionar o nosso repórter André Aranha, que segue posicionado na Biblioteca Municipal aqui da Câmara. Já tem assunto de contexto histórico, continua aqui com o presidente Zé Carlos, porque esse ano ele ficou marcado também pela criação de comissões especiais de estudos, de frentes parlamentares. Isso é uma forma do trabalho do Legislativo, ele se expandir, chegar em áreas onde tem demandas? Claro, sem dúvida nenhuma, é um trabalho importante que os vereadores vêm desenvolvendo através aqui da Câmara Municipal, criando frente parlamentar para a realização de estudos específicos, como o da região do Campo Grande, que entregaram o relatório final esses dias para nós aqui da presidência, entendeu? Isso é importante, o desenvolvimento de todas as regiões. E esse é o papel que o Legislativo tem feito, e tem feito muito bem através dos vereadores que compõem essas comissões e os outros vereadores que aprovam finalmente todas essas demandas trazidas aqui para o Legislativo. E agora eu retorno aqui para o nosso repórter André Aranha, que está ao lado do Murilo Favoreto, ele que é historiador diretamente da biblioteca aqui da Câmara Municipal, com este contexto histórico, né, do Legislativo, antes mesmo do Executivo. Já mostramos o livro e temos mais histórias para contar, né, André? Pois é, mais histórias. Estou aqui, como você disse, com o Murilo. Olha só esse livro, Gabriel, 1864, né, Murilo? Que livro é esse? Porque antes as pessoas que não tinham a fé católica tinham que casar na Câmara, é isso mesmo? Não exatamente casar na Câmara. Elas realizavam a cerimônia de casamento, mas elas tinham que produzir uma certidão que era registrada na Câmara, porque no Império nós tínhamos uma religião oficial do Estado, que era o catolicismo, e aqueles que não professavam essa religião do Estado, então, tinham que fazer este registro aqui na Câmara. Então aqui nós temos, assim, um registro riquíssimo de migrantes que vieram para a região, que vieram principalmente da Europa. Nós temos alemães, suíços, suecos, alguns portugueses também, alguns brasileiros até mesmo que não eram católicos naquele período e que
se casaram e registraram suas certidões de casamento aqui na Câmara Municipal. É uma fonte riquíssima de pesquisa de história das religiões, história da migração, história do trabalho e até história familiar. Então, tanto o pesquisador acadêmico pode consultar esse livro, quanto a pessoa interessada, às vezes, em conhecer a sua história familiar, né? Um descendente de imigrantes. É o que eu estava pensando, né? Exato. Pode ir bem longe nesse aspecto, né? Às vezes quer conhecer um pouco mais sobre a cultura da família e tudo mais, né, Murilo? Sim, exato. A gente brinca com um colega também do ramo dos arquivos que no nosso acervo nós temos dezenas, centenas de teses e pesquisas que ainda estão por ser feitas. Porque as possibilidades de pesquisa que um material desses fornece são vastíssimas, tanto para o acadêmico quanto para a pessoa simplesmente interessada na sua própria história. É um material maravilhoso. Também, assim, né? Eu particularmente fico honrado de poder trabalhar com esse tipo de material. Perfeito, pode pegar por favor o microfone ali, porque a gente vai falar desse outro livro. Exato. Este outro livro, nós já avançamos um pouco no tempo, né? Ele é um livro onde eram registrados projetos de lei, e esse daqui, ele é o primeiro projeto de lei que nós temos registrado, né? O projeto de lei 1 de 1948, depois da reabertura da Câmara após o Estado Novo. Porque no período do governo Vargas, né? Nos primeiros governos Vargas, a Câmara, ora funcionou de maneira intermitente. O que eu quero dizer por intermitente? Funcionava por um momento, era fechada, voltava a funcionar e era fechada, até que foi fechada definitivamente com a ditadura do Estado Novo. E com a reabertura, então, dos legislativos, nós temos esse primeiro projeto em 1948, que é um projeto de regimento interno da Câmara para ela retomar os seus trabalhos. Um patrimônio, né, cara? Exato, exato. Legal, muito obrigado pela sua participação conosco. Já já eu volto aqui, Gabriel, para conversar com a Rose. Até já. Ô André, só mais uma curiosidade que o Murilo vai falando, a gente estava conversando aqui, a gente fica também com dúvidas, né? Estes livros, este primeiro regimento interno, eles estão digitalizados também? Existe essa possibilidade de digitalizar ou não? O Gabriel está perguntando se esses primeiros livros já são digitalizados. Olha, nós até temos alguns projetos de digitalização, algum material já digitalizado, mas que ainda não está disponível. Nós fornecemos digitalizações sob demanda, tem um procedimento, por ser um material tombado também, o próprio procedimento de digitalização requer determinados cuidados. A gente tem um lema que é o digitalizar para preservar. Então você digitaliza para evitar o manuseio e preservar, mas mesmo a digitalização tem que ser feita com muitos critérios, tanto para você não degradar o material, quanto para você não fornecer, às vezes, uma informação incompleta para o cidadão que não vai estar tendo aí acesso ao material e só à digitalização. Perfeito, perfeito. Tá aí a explicação do Murilo. Trabalho importantíssimo, né, dos historiadores. Mirna Abreu, presidente Zé Carlos aqui no estúdio. Presidente, nós vimos aí o projeto número 1 de 1948 e hoje a gente tem mais de 16 mil leis na cidade de Campinas. Vou falar um pouquinho da produção da Câmara agora em 2021. Olha, nós passaram por aqui, 161 projetos de decreto legislativos, 100 projetos de lei complementar, 357 de lei ordinária, 11 de resolução, uma proposta de emenda à lei orgânica. Temos 2.097 requerimentos e 9.317 indicações apenas este ano. Eu queria que o senhor falasse desse momento, o papel da Câmara, porque às vezes as pessoas pensam que são as comissões e aprovação de projetos durante as reuniões ordinárias ou extraordinárias. Quando a gente vê um número tão grande de indicações e requerimentos, e qual é o papel dessas ferramentas no trabalho do vereador? Mirna, essa é uma ferramenta exclusiva para o parlamentar. Isso, as indicações são aqueles serviços que a população, ou que mesmo o vereador, solicita ao Executivo Municipal, porque ele passa muitas vezes, às vezes você vê um buraco nas ruas
ou Mato Alto, aí você faz aquela indicação, porque o prefeito não tem condições de passar em todos os lugares, aí você faz essa indicação e cobra do executivo a execução dessas melhorias. E o requerimento são a maneira de fiscalizar o executivo. Através do requerimento você indaga o prefeito por que não fez isso, por que não fez aquilo, a falta de médico, a falta de medicamento, tudo isso você faz através do requerimento, que é uma das mais importantes funções do legislador. Então, isso traz, no bojo dessas realizações esse ano da Câmara Municipal, que foi muito mais produtivo do que o ano anterior. Não estou aqui falando que é porque nós também vivemos um momento de pandemia. Não só o ano passado, como esse ano também ainda estamos vivendo. E muitas vezes, por ter sido feita reunião extraordinária, a pauta era mais curta, menos projeto. Então, mas nós tivemos uma produtividade, eu me orgulho de ser presidente dessa casa, por esse motivo, dessa produtividade que tiveram os vereadores, através das comissões permanentes, através das comissões de estudo e através das frentes parlamentares que foram criadas nessa casa durante esse ano. Então, é muito importante essa produção que tivemos. Então, eu me sinto realizado de estar à frente do Legislativo e ter cada vez mais dando maior contribuição para a sociedade. Câmara de Campinas completando 224 anos nesta quarta-feira. Retorno com o nosso repórter André Aranha, diretamente da biblioteca aqui da Câmara de Campinas. E você tem mais uma convidada neste dia especial, né, André? Com certeza, a Rose está aqui com a gente, que é coordenadora aqui da Biblioteca da Câmara Municipal de Campinas. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem. Tudo bem. Gostaria que você falasse sobre esse patrimônio aqui histórico, não é? Que é justamente o primeiro volume do Diário Oficial, né, Rose? Pois é. Por que eu escolhi o Diário Oficial do município para falar a respeito? Você, no começo da sua matéria, André, você falou sobre a luta pela democracia, né? Que a Câmara tem 224 anos de luta pela democracia. E isso me chamou a atenção porque o Diário Oficial, o que ele é? Ele é um instrumento para você divulgar e fazer com que o cidadão tome conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Perfeito. Então, como é que foi isso ao longo desses 224 anos? Até chegar nesse Diário Oficial que a gente está vendo aqui, obviamente que não era assim. Nem imprensa existia, né? Lá no século XVIII, XIX, se a gente for pensar. Então, quando o Murilo explicou que os poderes se confundiam, quando a Câmara ela administrava a província de São Carlos, então era como se o Executivo e o Legislativo fossem um único poder, como é que se fazia a divulgação dos atos? Como é que o cidadão ficava sabendo a respeito das leis? A gente tem indícios de que isso ocorria através de panfletos, anúncios pregados em edifícios, né? Olha só. Públicos, para que as pessoas pudessem ler e saber quais eram as regras. Completamente diferente de hoje, né? Completamente diferente. Então, com o passar do tempo, com o advento aí, obviamente, da imprensa e tudo mais, o que acontece? A gente dá um salto no tempo e, já com a proclamação da República, como o próprio Murilo explicou, a gente começa a desenhar essa separação de poderes, né, executivo e legislativo, e para fazer a divulgação dos seus atos, opta-se por uma divulgação em jornais de grande circulação. Então, mais da metade do século XX se publicou essas normas no Correio Popular, no Diário do Povo, porque o município ele não tinha uma imprensa própria. A imprensa do município ela foi criada pela Lei 2819 e essa lei é de 1963. Mas até que o parque gráfico se estabelecesse, levou ainda 7 anos. Então, esse Diário Oficial que a gente vê aqui, ele é de 1970. 1970. É a primeira edição, 22 de fevereiro. E nós Olha aqui... só que aula que a Rose está dando para o pessoal que está em casa, o telespectador da TV Câmara Campinas, né? Pois é.
E aqui a gente tem assim um certo orgulho de dizer que a gente tem desde o primeiro diário, que é de 1970, até o último, que foi impresso, porque obviamente hoje tudo é digital. O último que foi impresso, ele data de 31 de julho de 2011. Nossa. E nós temos a coleção completa desses diários. Nessa época, se publicavam os atos do Executivo e também do Legislativo, da Câmara. Tudo no mesmo lugar. Só que agora, como todo mundo já deve estar sabendo, é bem recente, mas é uma conquista. Eu considero isso uma conquista. O Legislativo, ele tem o seu caderno próprio, distinto. Sem dúvida, sem dúvida. Do caderno do Poder Executivo. E totalmente digital, que é esse aqui. Eu acho que com isso a gente consegue demonstrar essa consolidação de divisão entre os poderes e de independência. E, ao mesmo tempo, a gente propicia para o cidadão um melhor acesso à informação e aos seus direitos. Que beleza, que beleza. Inclusive, a gente conversou, né, com o Murilo, como a senhora disse também, no começo, falando, não é, dos poderes. Sim. Legislativo e executivo, a gente chega nessa situação que você colocou agora, né, Rose? Sim. Bom, isso daqui, lei orgânica do município, também super importante, vamos mostrar para o pessoal. Eu acho bem bacana mostrar pelo seguinte, isso também é uma forma da gente dizer de que maneira que a nossa democracia tem evoluído, porque lei orgânica do município, ela é fruto do que estabelece a nossa Constituição Federal. Antes da existência da Constituição de 88, os municípios tinham uma lei que valia para todos, ela era geral, era a lei orgânica dos municípios. A partir de 88, cada município teve a prerrogativa de fazer a sua própria lei, ela é a Constituição do município, está tudo previsto ali, e o que nos orgulha também é ter esse exemplar, que foi exatamente o exemplar publicado em 1990, ou seja, ela é a lei orgânica na sua origem. É o documento original. Pois é, achei muito interessante a gente marcar essa entrevista com vocês aqui, porque olha só o que o telespectador que está em casa, Sim. da TV Câmara Campinas, teve a oportunidade de ver aqui, né? Muita gente talvez não sabe da existência da biblioteca, né, Rose? A gente tem um material muito rico mesmo, e assim, está renovado o convite para que as pessoas venham. Boa. Façam seus contatos por e-mail, por telefone e se interessem, porque isso aqui, gente, não é só a história da Câmara de Campinas, é a história da cidade de Campinas. E eu acho que todo campineiro, assim, minimamente, poderia se sentir orgulhoso disso. Né? A gente mostrou, né, Rose, alguns dos muitos livros que tem por aqui, né? Exatamente. Tem um mundo a ser explorado, então fica aqui renovado o nosso convite. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Que agradeço, por participar conosco ao vivo no aniversário da Câmara Municipal de Campinas, 224 anos. Parabéns para a Câmara. É isso aí, parabéns para a Câmara Municipal de Campinas, Gabriel Castro. E parabéns para você também, André Aranha, pelo trabalho. Agradeço a disponibilidade do tempo do Murilo Favoreto, ele que é historiador, e também da Rose Mazzini, que é a coordenadora da biblioteca aqui da Câmara de Campinas. Muito bacana. E a gente segue por aqui também, Mina, com os assuntos que continuam acontecendo, né? É isso mesmo. A gente mostrou aí, inclusive, o primeiro diário oficial recentemente, né? O que foi aprovado aqui, agora a gente tem. Apareceu ainda na imagem uma portaria da Câmara. Então, todas as resoluções assinadas pela Câmara, projetos que tramitam, agora, então, é possível acessar o site do Legislativo. Ali tem um campo diário oficial do Legislativo e as pessoas sabem o que está acontecendo aqui na Câmara, presidente. Hoje é possível saber, porque nós temos o nosso diário oficial próprio da Câmara Municipal. Uma economia de aproximadamente 600 mil reais ano. Nós estamos economizando através desse novo diário oficial do Legislativo, que todas as informações, projetos vão estar ali inseridos, digitalizado, como a Rose falou, e parabéns pelo excelente trabalho, não só dela, como do Murilo, de todos os funcionários ali da biblioteca,
que tenha um cuidado especial com esse acervo, que nem ela disse, não é só do Legislativo. É um acervo que não fala só da parte da Câmara Municipal, mas fala do município como um todo. E a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, né? É claro que a gente tem que respeitar a lei maior, que é a Constituição Federal, mas o município tem que ter, por conta das suas peculiaridades, a lei orgânica do município, que rege todo o funcionamento, tanto do Executivo como do Legislativo. E a gente já falou aqui de comissão, de projeto, de lei orgânica, uma série de coisas, mas a Câmara também tem uma questão social muito importante. Ela participa ativamente de campanhas que acontecem em Campinas. E o que está acontecendo agora é a campanha Natal Sem Fome. E ontem, o Legislativo recebeu mais de 500 quilos de alimentos não perecíveis em doações. A Câmara Municipal de Campinas recebeu nesta terça-feira mais de 550 quilos de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para as famílias da cidade em situação de vulnerabilidade. A arrecadação faz parte da campanha Natal Sem Fome, lançada em 11 de novembro em parceria com a Associação Paulista de Supermercados e com a Fundação FEAC, e é organizada pela Prefeitura. Os alimentos arrecadados serão encaminhados ao Banco de Alimentos de Campinas e, posteriormente, as instituições farão a distribuição às famílias. Vale lembrar que na Câmara de Campinas, a arrecadação vai até esta quinta-feira devido ao recesso. A Prefeitura já arrecadou no total mais de 64 toneladas de alimento. E a gente lembra que a Câmara Municipal participou da campanha Campinas Sem Fome, lançada em março deste ano, que arrecadou 712,8 toneladas de alimentos, o que resultou em 93,7 mil cestas básicas. Para deixar ainda seu alimento na Câmara Municipal de Campinas, basta entrar pela Avenida da Saudade, 1004. Campinas tem ainda mais de 100 pontos de arrecadação espalhados por toda a cidade. Presidente, amanhã, então, é o último dia dessa arrecadação aqui no Legislativo? Sem dúvida. Nós faremos amanhã o último dia de arrecadação. Eu peço aos moradores aqui do entorno, aqueles que quiserem fazer a sua doação, aqui é um posto de arrecadação. E a Prefeitura tem vários postos espalhados por Campinas inteiro, nas administrações regionais, nas subprefeituras. É importante que nesse momento a gente doe um pouquinho daquilo que a gente tem a mais, porque tem muita gente passando necessidade, na linha da miséria. Então é importante que a gente doe um pouquinho para que essas pessoas tenham um Natal mais confortável, de barriga cheia, e que a gente espera que o ano que vem aqueça o mercado de trabalho para que essas pessoas se engajem novamente naquilo que é mais sagrado, que é ter um trabalho para o sustento da sua família. Então, até amanhã, a gente tem essa arrecadação de alimentos aqui na Câmara Municipal, e eu conclamo a todos aqueles que tiverem que nos ajude a fazer uma família mais feliz nesse Natal. Uma questão de solidariedade, né, em que muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social. Então, para aliviar um pouquinho essa situação, quem puder, então, a Câmara de Campinas é um ponto campanha de Natal Sem Fome. E Mirna Abreu, hoje é quarta-feira, dia de reunião ordinária. Hoje a gente tem a última reunião ordinária de 2021, presidente. Trabalho concluído neste ano, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho do recesso. O que acontece no recesso aqui no Legislativo Campineiro? Na realidade, o recesso não é os vereadores pararem de trabalhar. Só não tem sessão, só não vamos ter sessão parlamentar. O que é a sessão parlamentar? É onde se discute os projetos de lei, entre tantas outras coisas, que é a nossa função. Mas os vereadores continuarão trabalhando, buscando, fazendo indicações, fazendo requerimento de tudo aquilo que acontece na nossa cidade. Então, pensar que é uma férias prolongada, não é. Os vereadores continuam o seu trabalho para aquilo que eles foram eleitos. E, então, começa o recesso no dia 20 agora de dezembro, e na primeira segunda-feira de fevereiro começa as sessões novamente, as sessões ordinárias. Nós estamos aí com a reforma da Câmara Municipal, nós estamos conseguindo fazer aquelas reformas estruturantes no prédio aqui, que nós estamos com um problema já faz
um certo tempo, e então nós vamos ainda discutir como é que vão ser as reuniões no início do ano que vem por conta das reformas. Então, mas nós vamos estar informando através da TV Câmara, através das nossas mídias aqui, entendeu? Para a população saber como é que vão se dar essas reuniões ordinárias, principalmente. Mas no dia 3 de janeiro os gabinetes estarão abertos. Do dia 3 de janeiro os gabinetes estarão abertos, recebendo tudo aquilo que é função do vereador fazer, e o vereador fazendo as indicações, os requerimentos. Só não teremos sessão. A sessão se não me engano, é dia 3 ou dia 4 de fevereiro, se eu não me engano. Então, mas os vereadores continuarão trabalhando, dando assistência aí à população naquilo que são demandas da cidade de Campinas. Presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, também presidente do Parlamento Metropolitano, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia, de grande valia todas as informações. Parabéns também como presidente do Legislativo, já que nós estamos comemorando esses 224 anos, e se puder, um recado para a população de Campinas nesta data especial. Primeiramente, Gabriel, quero parabenizar a todos os funcionários da Câmara Municipal, que são imprescindíveis. Você vê o trabalho que é feito, por exemplo, na biblioteca. Então, através da Rose e do Murilo, parabenizar todos os trabalhadores da Câmara, que foi um ano difícil, mas que deram conta do recado, graças a Deus, com produtividade acima do esperado. Quero agradecer à TV Câmara, a todos os terceirizados que aqui trabalham, que também deram a sua contribuição para que esse êxito fosse alcançado. E dizer para a população, o Parlamento Municipal está à disposição delas, de toda a população. Quero agradecer a confiança de todos eles nos vereadores dessa casa, que têm feito um esforço ao máximo para dar conta do recado, daquelas reivindicações da população de Campinas. E dizer a todos que eu desejo um Natal cheio de paz, de tranquilidade, de Deus, que Jesus Cristo nasça realmente no coração da nossa população, para que a gente tenha um ano também melhor em 2022, para que nós sejamos mais solidários, mais amigos, mais fraternos, porque o que a gente sente é que existe uma intolerância hoje praticada pelo ser humano que não é bem vista aos olhos de Jesus Cristo. Então, eu desejo a todos um Natal esplendoroso e um Ano Novo cheio de conquista e paz. A gente só lembra, então, que a primeira reunião ordinária de 2022 será no dia 2 de fevereiro. Presidente, eu agradeço também. Um bom Natal, um bom Ano Novo para o senhor, em nome de todos os vereadores. Então, deixo aqui o nosso abraço da TV Câmara também. E já que a gente falou de pauta, olha, hoje ainda tem trabalho na 35ª reunião ordinária. Vamos conferir os projetos que serão analisados nesta noite. Na última reunião ordinária de 2021, a discussão começa com a votação do projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro, que estabelece o uso prioritário de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente a escolas, unidades de saúde e hospitais em Campinas. O item 2 é um projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que será discutido no mérito. É o substitutivo total ao projeto de lei que institui na cidade o serviço Campinas de Olho, que será disponibilizado por meio de aplicativo de celular com a finalidade de receber denúncias sobre infrações relativas à utilização de veículo automotor que gerar poluição sonora, infringir a lei do pancadão, estimular a aglomeração de pessoas, ocupar vaga exclusiva para idosos ou pessoas com deficiência sem a credencial apropriada. O item 3 é o projeto de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar 208 de 2018, que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo. A proposta é oferecer tratamento uniforme às situações semelhantes, independente da data de aprovação do loteamento, suplantando o antigo modelo de uso e ocupação segmentado. O item 4 é a segunda discussão de um projeto também de autoria do prefeito, que institui o programa Amigo da REURB,
Urb Campinas. A iniciativa tem o objetivo de direcionar serviços e ações aos moradores dos núcleos urbanos informais de interesse social por meio de uma gestão em rede centrada no cidadão, com a participação do setor privado e do terceiro setor em conjunto com o poder público. O item 5 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que altera a lei complementar que trata da regularização de construções clandestinas e irregulares na forma que especifica. A proposta quer ampliar o prazo do benefício concedido de 50% na multa estabelecida na regularização do imóvel. O benefício já é previsto por 2 anos. Tal medida é necessária devido ao período de pandemia. O item 6 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a lei complementar de 2018, que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo. O objetivo é estabelecer a possibilidade de coleta de lixo que seja realizada no interior dos loteamentos de acesso controlado, nas datas e nos horários determinados pelo Departamento de Limpeza Urbana. Na sequência, será analisado outro projeto do prefeito que revoga o parágrafo único do artigo 47 da Lei Complementar 191 de 2018, que transformou a autarquia Mário Gatti em rede municipal Dr. Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar. A proposta revoga o dispositivo que estabelece que aos conselhos locais de saúde, organizados em cada unidade através da participação dos usuários, dos trabalhadores, a competência de acompanhar, avaliar e indicar prioridade para as ações a serem executadas pela unidade. O item 8 é a segunda discussão do projeto de autoria da mesa da Câmara, que revoga a Lei 12.216 de 2005, que instituiu o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Campinas. A revogação é extinguir este fundo em decorrência de apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O item 9 é a segunda discussão do projeto de lei que cria o selo Empresa Parceira do Programa Parceiros da Cidade Mão Amiga. A finalidade é prestar reconhecimento às empresas com responsabilidade social voltada à população em situação de rua atendida pelo programa. O item 10 é o turno único do projeto de lei, de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que declara órgão de utilidade pública municipal o INPAC, Instituto Nacional de Prevenção e Assistência ao Câncer de Campinas e região. O item 11 é o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que denomina uma via pública de Campinas como Rua Dorothy Martins Fortuna. E, por fim, será analisado o projeto do vereador Major Jaime, que denomina um remanescente de praça pública do município de Campinas como Praça Amílcar João Gai. Esses são, então, os 12 projetos que estão na pauta de hoje. Então, a partir das 6 horas da tarde, você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas a transmissão da 35ª reunião ordinária. Quer participar pessoalmente? A entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Tá certo, então, Mena Abreu. Hoje Notícias do Legislativo diferente, especial 224 anos da Câmara Municipal. Agradeço todas as informações. Já quero aproveitar sua presença nos nossos estúdios, porque nós temos as notícias da metrópole de Campinas. E quem está nos acompanhando pode participar da licitação do transporte público? É um setor bem importante da cidade que agora nós vamos ter uma nova licitação sobre esse tema. Por isso, os munícipes podem enviar até o dia 22 de dezembro sugestões, opiniões, dúvidas ou reclamações à CETRANSP, que é a Secretaria Municipal de Trânsito, e também a INDEC, a respeito da nova licitação para a concessão do transporte público. Nós temos aí esse período que iniciou no dia 22 de novembro e às vezes as pessoas não sabem como eu posso participar, quem faz, quais são as demandas. Então, entre lá, indec.gov.br
Lá vai ter uma aba chamada Transporte e na seção Concessão do Transporte Público, que é um menu que aparece no site à direita, você entra lá em Participação Popular, vai preencher um formulário com os seus dados e aí colocar a sua opinião, colocar a sua dúvida e a sua sugestão para o novo modelo do formato da licitação que deve acontecer no próximo ano para a concessão do transporte público na cidade de Campinas. Agora, Mirna Abreu, há pouco o nosso repórter André Aranha estava na biblioteca da Câmara de Campinas com todo um contexto histórico. E agora a gente volta a falar sobre contexto histórico, porque tem um evento muito bacana neste domingo que vai aliar isso com uma atividade física e uma caminhada. Isso mesmo, olha, das 9 da manhã ao meio-dia é a oportunidade no evento Caminhada Histórica pelo Centro de Campinas, que vai ser realizado pelo Museu da Cidade. O programa é oferecido aí pelo museu com vários eixos e fala, inclusive, olha, a gente tem atividades ali que passa pela antiga fábrica Aligerwood, em frente à Estação Cultura, Campos Sales, Catedral Metropolitana, o MIS, que é o Museu da Imagem do Som aqui de Campinas, Largo do Rosário, termina na Praça Bento Quirino, na Igreja do Carmo. A gente está falando aqui da história da Câmara, né? Tem muita coisa importante aqui na cidade que aconteceu e que esses locais preservam a história da nossa cidade. Olha, essa atividade vai ser mediada pelo historiador Américo Vilela. E você que quer participar, entra lá, museudacidade@campinas.sp.gov.br. museudacidade@campinas.sp.gov.br. Recentemente, Gabriel, a gente teve aquela atividade de locais assombrados à noite, feito por uma outra. Então tem muita coisa na cidade que dá para acontecer e dá para a gente conhecer melhor aí a história de Campinas e entender o porquê que as coisas acontecem atualmente aqui. É muito bacana e vale a pena. Agora, Mirna Abreu, amanhã, quinta-feira, 15 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? É utilidade pública agora aqui no Notícias da Metrópole. Olha, você que é aí da região do Castelo, amanhã, entre 8 e 5 horas da tarde, os bairros Castelo, Jardim Chapadão, Guanabara, Vila Nova, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Bonfim, Fazenda Santa Elisa, Vila José Matar, temos ainda Arruamento Nicolau Cerone, Vila Martini, Vila Jerônimo Picoloto, Jardim Brasil, Vila Andrade Neves, bairro Rossborg, Botafogo e ainda vai influenciar aí, ó, sem água, os terminais rodoviário e metropolitano de Campinas, das 8 da manhã às 5 da tarde. Do outro lado da cidade, lá na região do São Martim, também vai ter serviço de interligação de redes da Sanasa. Por isso, nós temos o núcleo residencial Parque Cidade Campinas, Vila São Martim e o Parque Cidade Campinas ficarão sem água também nesta quinta-feira. Então, a recomendação da Sanasa é para que se faça a reserva antecipada ainda hoje, lembrando que uma caixa de 500 litros d'água, ela abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, a gente fala agora sobre uma campanha de castração de cães e gatos. Você mora aí no distrito do Campo Grande? Olha só, a prefeitura está fazendo o agendamento da castração de cães e gatos até o dia 17, ou seja, até sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Regional 13, que fica na rua Natália Berucci, 128, no Parque Valença 1. Você tem que levar, né, o responsável de ser maior de 18 anos, levar o comprovante de endereço no nome do solicitante e os documentos pessoais para ir fazer a inscrição para que você possa castrar o seu cão ou o seu gato. É aquela campanha do Castramóvel que começa após aquele período de pandemia que esse serviço tinha sido suspenso, volta às regiões descentralizadas para oferecer esse serviço à população. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo da Metrópole de Campinas. Volta amanhã com mais informações? Volto contando, inclusive, como foi a votação e as discussões da última reunião ordinária de 2021. Combinado, até amanhã. Até.
Semana de tempo fechado aqui na cidade de Campinas. A nebulosidade continua alta, chove agora à tarde e chove amanhã também, viu? Então, uma quinta-feira chuvosa. Não esqueça do guarda-chuva, viu? Essa semana ele é o protagonista. Vamos às temperaturas, então, porque, por enquanto, nada daquele calorão. Olha só aqui na minha tela, quinta-feira, 16 de dezembro, mínima de 21 graus, uma amplitude térmica pequena, né? A máxima não passa dos 26 graus aqui na cidade de Campinas. 1h em ponto. Vamos falar sobre emprego agora. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer uma recolocação, fique atento então, porque nós temos vagas disponíveis aqui na região. Hoje a gente vai até a cidade de Indaiatuba. Indaiatuba tem vagas para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, costureira, cozinheiro, faxineiro, gari, montador de móveis de madeira, mestre de obras, pedreiro, serralheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de mecânico de refrigeração, caldeireiro montador, camareira, costureiro, motorista de caminhão guincho, polidor de metais, porteiro, soldador, barista, eletricista, frentista, gerente de restaurante, operador de caixa, projetista, torneiro CNC, analista de sistemas de automação, desenhista projetista, supervisor comercial e vendedor. Detalhes como tempo de experiência e faixa salarial, o interessado encontra em www.indaiatuba.sp.gov.br. Lembrando que se você acessar o cepat.campinas.sp.gov.br, você também tem acesso às vagas disponíveis aqui para a cidade nesta quarta-feira. Olha só, o Centro de Lazer do Trabalhador de Valinhos tem uma moradora ilustre. É uma gansa que antes era conhecida por ter o bico torto. Mas se o gansinho feio se transformou, viu? Após uma cirurgia, a Alice, assim como ela é chamada, ganhou um bico novo e, claro, mais qualidade de vida. Agora todo mundo que vai ao local quer ver como ficou. E tudo isso é graças a uma moradora da cidade que não mediu esforços para ajudar a ave. Então, a partir de agora, é o El Bicho na sua tela. A faixa logo na entrada do Centro de Lazer do Trabalhador de Valinhos já diz tudo. É aqui que mora Alice, a gansa mais querida da cidade. Olhando assim, ela até parece uma ave comum, mas o bico, na verdade, é uma prótese. A gansa nasceu com uma deformidade que a impedia de socializar com os demais animais e até de comer. Alice, como todos os gansos, elas pastam, né? Pasta, você trazia pão, alguma coisinha para comer, e ela tinha muita dificuldade em comer. A responsável por proporcionar qualidade de vida para a ave é a Viviane. Foi durante caminhadas diárias pelo parque que a funcionária pública percebeu que o animal precisava de ajuda. Passeando pelo parque, fazendo caminhada, eu, meu sobrinho e minha irmã, percebemos que tinha um ganso diferente dos outros que tinha dificuldade para se alimentar. Aí eu comecei a trazer pãozinho para ela. Com o tempo eu comecei a trazer uma papa, fazer uma papa de milho e trazia para ela. Começou a se aproximar mais. Chegou um momento que eu colocava praticamente dentro da boquinha dela a papa. Entre uma refeição e outra, Viviane passou a correr atrás de veterinários que pudessem ajudar a gansa. Uma saga e tanto. Tentei conseguir algum veterinário que fizesse essa cirurgia para mim, quer dizer, para ajudar a gansa, né? Com muita dificuldade encontrei uma veterinária de Barretos que se prontificou a vir para Valinhos de graça, pegar a gansa, levar para Barretos novamente, fazer a cirurgia, até que deu tudo certo e hoje ela está aqui no parque. Foi assim, uma luta, né? Até achar o veterinário, tirar a gansa daqui, levar quase 400 quilômetros de distância.
Sim, vários meses. Para encontrar a veterinária que pudesse fazer isso, essa ajuda, sem cobrar nada, acho que uns 3, 4 meses até eu conseguir. A responsável por transformar o gancinho feio em um belo animal é a Maria Ângela, veterinária que viajou quase 400 quilômetros de Barretos a Valinhos para realizar a cirurgia. Cerramos a parte que estava defeituosa, né? Anestesiado, lógico, né? Totalmente anestesiado, com anestesia inalatória. Cerramos aquela parte que estava desviada. Implantamos alguns pinos metálicos cirúrgicos para servir de base para resina. E aí moldamos uma resina acrílica in loco, no local, na hora. Ela vai, depois que a gente molda, ela faz a cura. Então ela vai ficar durinha, como um vidro. Aí eu tingi, né, ela para ficar mais da cor do bico, né? E a gente aguarda ela fazer a cura, que leva 10 minutos, mais ou menos. Aí a gente foi com uma lima rotativa e fomos desbastando para deixar ela o mais anatômico possível. A cirurgia de colocação da prótese durou 2 horas e foi um sucesso. Logo que acordou, Alice já quis comer. Acordou da cirurgia já querendo usar o bico. Ela estava com fome, né? Porque nós temos que dar um certo jejum sólido antes da cirurgia. Então ela acordou com muita fome, aí ela já acordou procurando, e eu louca para ver se ela comia. A gente já colocou sementes, deu bolo, porque o bolo ela acostumou com ele, né? Enquanto ela vai um bom tempo ainda para tirar esse costume, ela simplesmente acostumou com a coisa boa. Uma alegria para quem deu o nome da gansa de Alice. Normalmente as pessoas falam que a Alice é um nome bonito, eu coloquei nela. Achou que combinava com a gansa. Sim. E agora o nome dela é super conhecido aqui, né? Aham. Tá feliz? Muito. Como que é ver ela agora com esse bico, com a prótese? É bonito porque a gente vê que ela melhorou bastante, né? Que ela agora pode comer e se alimentar. Aos poucos, ela volta a conviver com as outras aves e a comer normalmente com o bico novo. Começamos a trazer o pão molhadinho, quirela, úmida. Aí ela começou a pegar aos poucos. Agora tá pegando o milho, já tá bem forte, tá. Sente que ela tá mais resistente. Tá tranquila agora. Ela tá comendo de tudo agora. Deu até uma engordadinha, então. Até uma engordadinha. Ela tá comendo mais lenta, mas já ela já se enturma com os outros e já tá comendo de tudo já. Ela já não morre mais de fome. As próteses em psitacídeos, que são as aves de bicos tortos, que a gente chama, que é arara, papagaio, né? Esses são perigosos, a prótese até cair com o tempo. Por quê? Eles conferem uma força muito grande nas mandíbulas e maxilas. Agora, pato não. Pato, os gaviões, eles pegam mais, eles não fazem uma força muito grande. Só usa o bico para fazer a apreensão e jogar para dentro. Não usa para rasgar, para quebrar, né? Então é mais fácil. Aí dificilmente vai cair, porque desse jeito que a gente fez, ele tem uma base metálica, que ajuda muito a ficar preso no local. A gansa ficou 1 mês fora do parque. Foi preciso autorização para o retorno. Apesar de todo o trabalho, Viviane diz que valeu a pena. Na hora que eu peguei no colo, me emocionei demais, até chorei. Porque antes de soltá-la, a veterinária colocou no meu colo. Chorei de emoção de ver que ela estava perfeita e que ela podia se alimentar. Que já fazia quase 1 mês que ela estava lá na veterinária. Então ela já estava se alimentando bem lá. E foi uma emoção muito grande devolvê-la no parque, no lugar dela. Ela ainda apanha dos outros, mas eu espero que com o tempo ela consiga se defender, né? Aprenda a usar o bico. Agora ela já até se alimenta, ela come milho, coisa que ela não comia. Então eu estou muito feliz de ver como que foi. É muito emocionante e ela também se sentiu bem. Ela está super adaptada aqui, porque ela sempre viveu aqui, né? A veterinária não cobrou nada pelo procedimento. Mas por quê? Para Maria Ângela, os animais também podem ter qualidade de vida. Basta tentar. Na verdade, as aves nos surpreendem. Elas agradecem muito quando a gente ajuda. É imediato. Após cirúrgico, eu tenho vários exemplos aqui, né? De papagaio, periquito, arara. Não sei se você teve a oportunidade de ver no meu Instagram, mas eles acordam da anestesia já, assim, usando o bico. O bico para as aves é um órgão muito importante, né? Ele funciona como se fossem as nossas mãos. Então, as aves utilizam os bicos para fazer higiene pessoal, para comer, para se defender, para se locomover. Então, o bico é tudo para eles, é como se fossem as nossas mãos. Ajudar uma gansa, me fala. Então, amor.
Só por isso, só amor. Pelo bichinho, por saber a dificuldade que ela tinha de se alimentar. E de repente, por que não tentar fazer o bem para um animalzinho? E antes de encerrar o Câmara Notícia, olha que notícia bacana, hein? A TV Câmara Campinas está estreando um novo formato de grade de programação mais dinâmico, completo e informativo. Agora, não só você pode ver os programas previstos para o dia de hoje e os próximos dias e semanas, como também, ao clicar em um nome de programa, você vai verificar qual que é o episódio que vai ao ar, sobre o que ele fala, se tem close caption, se tem libras. Esta grade que eu estou falando pode ser acessada pelo site da Câmara, dentro do item de comunicação, na parte da TV Câmara, ou digitando direto aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, www.tvcamaracampinas.com.br é o site que você está vendo agora aí na sua tela. Então, olha só, para dar um exemplo, após aqui o nosso Câmara Notícia, nós teremos o Cozinha Fácil. Olha aqui o Michel Amorim na tela e você vai conferir a receita de um nhoque com molho branco, frango, bacon, espinafre. Poxa, para mim, para toda a equipe que a gente ainda não almoçou, todo mundo já com água na boca. Então, após o Câmara Notícia, você tem o Cozinha Fácil. Se você segue na programação, ó, lembrando, 6 horas da tarde, hoje é dia de reunião ordinária, a última desse ano, a 35ª. Nós começamos o ano nas reuniões extraordinárias e nós terminamos com a reunião ordinária. Então, acesse aí em www.tvcamaracampinas.com.br. Você tem acesso à grade de programação aqui da nossa TV para você não perder nada, hein? Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então, vocês já sabem, continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco tem o Cozinha Fácil com o Michel Amorim. Hoje é dia de reunião ordinária e amanhã a gente retorna ao meio-dia contando tudo para você sobre a cidade de Campinas, nas notícias da metrópole e também tudo que acontece aqui no Legislativo Campineiro. Até lá. Tchau, tchau.